Boa tarde. Toda a gente me está a ouvir bem? Espero bem que sim. Antes de mais, obrigada à Aves de Portugal pelo convite. Estou aqui em representação da CP Açores e da equipa da CP Açores que trabalha na conservação marinha, em particular das aves marinhas aqui nos Açores. Como o Gonçalo bem disse, eu já estou nos Açores desde 2010. Já trabalho com aves marinhas desde 2011. Tem sido uma aventura e inclusive as cagarras, eu vou dizer cagarras, peço imensa desculpa, mas aqui nas Açores nós dissemos um bocadinho mais cagarras, então por norma vai acontecer muito, eu vou dizer cagarras em vez de cagarras. Basicamente, esta foi a primeira ave marinha com que eu trabalhei e nós neste caso decidimos que elas seriam sentinelas dos oceanos. Isto é o mote para este webinar. Porquê? Basicamente, são espécies de grande longevidade, significa que são espécies que vivem entre 40 a 50 anos, em média 20, mas é conhecida, por exemplo, a cagarra mais antiga foi anilhada nas selvagens e foi, se eu não estou em erro, capturada, morta infelizmente na África do Sul, em 2020. Tem baixa fecundidade, ou seja, só põem um ovo, se acontece alguma coisa àquele ovo é de facto um problema e por isso é que também têm grandes problemas em termos de ameaças. Depois são predadores de topo, o que significa que acabam por ser os grandes responsáveis pelo equilíbrio dos nossos ecossistemas, em particular o ecossistema marinho, ou seja, se os predadores de topo desaparecem, vai influenciar toda a cadeia trófica, e isso assim de uma forma muito simples. São filopátricas, significa que por norma voltam para o mesmo sítio para nidificar, todas elas acabam por, ou seja, nascem naquele local, voltam para mais ou menos para o mesmo sítio e são coloniais, que vivem em colónias, ou seja, na sua nidificação, normalmente formam sempre grandes colónias. Além disso, forrageiam, que significa que procuram grande alimento em grande variedade de ecossistemas marinhos, e as cagarras são um bocado, é muito simples, são como todas as aves marinhas, por norma as aves marinhas pelágicas. Este é o comportamento destas aves. Eu vou falar apenas, neste caso, da cagarra do Atlântico, que é aquela Onectras borealis, e é aquela que está dentro do nosso ângulo de ação, porque na realidade há mais três pertencentes a este género, do Mediterrâneo, Cabo Verde e do Pacífico, mas nós vamos nos focar aqui na que nidifica, de facto, no nosso território, em que Portugal basicamente tem 85% da população mundial a nidificar, desde Açores, Berlengas, Madeira, e selvagens, não é? Que faz parte da Madeira também. São aqui os arquipélagos, além das Canárias, que é a outra vertente. Bem, agora, quem é que são as cagarras? Basicamente, como eu já tinha dito, são aves marinhas que eu considero, muitas vezes, para quem conhece os Açores, e neste caso a Madeira e mesmo as Berlengas, como se fossem as andorinhas do mar. Isto porque, uma vez que são o índice da primavera para os açorianos e para os madeirenses, porque reproduzem-se normalmente de fevereiro a novembro, não quer dizer que não sejam encontradas aqui ao largo, mas por norma a sua reprodução volta aos locais de nidificação entre fevereiro a novembro. Como eu já disse, põe apenas um ovo e tem a particularidade de só se reproduzir com 7, 9 anos, o que não quer dizer que não venham mais cedo às colónias. Por norma, com 5, 6, normalmente procuram o seu parceiro, ou seja, iniciam os primeiros namoros e normalmente é o que acontece neste caso com os cagarros. Tem uma envergadura entre 1 metro a 1,25 m e são surfistas das ondas. Surfistas das ondas porquê? Porque muito semelhantes aos abutres, utilizam as correntes de ar quente, um bocado com as ondas, para acabar por surfar as ondas sem grande esforço, e têm ainda uma particularidade: mergulham cerca de 7 metros em média, mas podem ir aos 15 metros, são bons mergulhadores. Normalmente fazem o tipo de comportamento que é põem a cabeça debaixo d'água, veem a presa e nadam, perseguindo-a. E além disso, tem ainda uma característica desta família: excretam o sal, não é? Como as aves marinhas, através de umas narinas altamente desenvolvidas em forma de tubo. É assim que elas excretam o excesso de sal, e além disso têm também um olfato bastante apurado. Este olfato apurado permite-lhes que encontrem facilmente alimento, porque por norma existe um componente na água que, quando se segrega o fitoplâncton, ou seja, quando se decompõem as algas, o que acontece é que esse odor aparece, que é o dimetilsulfureto, e é assim que estas aves marinhas encontram alimento, essas e todos da sua família. Além disso, tem uma baixa taxa de divórcio. Eu digo isto porque normalmente as pessoas consideram monogâmicas, mas eu costumo dizer que é mais baixa taxa de divórcio, pela simples razão de que
que são aves que acabam, há algumas, há uma pequena percentagem que dá uma pequena facadinha no casamento, entre aspas, ou seja, mantêm por norma o mesmo casal, mas isso não quer dizer que não haja alguma mistura genética. Depois, se tiverem mais dúvidas, podem perguntar no final. Agora, relativamente, de uma forma geral, em termos de ameaças, eu vou falar só de uma forma geral, porquê? Porque depois vamos focar naquelas que de facto trabalhamos na Macaronésia em particular, ou seja, como todas as aves marinhas, sendo o grupo mais ameaçado de aves do mundo, os principais ameaças neste caso serão sempre os predadores introduzidos, as espécies invasoras, neste caso temos ainda a sobrepesca nas capturas acessórias e ainda as alterações climáticas. Isto são algumas das ameaças a nível global. Agora, em regiões específicas, nas geográficas nas quais, como nós trabalhamos no caso de Açores e Madeira, que fazem parte da Macaronésia, nós temos ameaças mais concretas e mais específicas, tendo em conta os locais de nidificação. Isto porque, muitas vezes, o que acontece é que muita da informação, infelizmente, ainda há muita lacuna em termos de monitorizações, de conhecimento e também de vigilância, ou seja, muita da informação que existe são de colónias pontuais, não há informação contínua e os métodos são pouco uniformes e os programas de monitorização muitas vezes têm aquilo que nós chamamos de gap years, porque basicamente estes programas de monitorização decorrem durante os projetos e depois, que se não há financiamento, se não há recursos, acabam por parar. E nestas espécies de grande longevidade, que vivem 40 anos, acaba por ser muito complicado muitas vezes fazer uma avaliação do que se passa no estado populacional, quando muitas vezes tens projetos de 1, 2 anos ou 3 e depois essa colónia deixa de ser estudada ou monitorizada durante, por exemplo, 10 anos, que já aconteceu. Além disso, há também recursos muito pouco capacitados. Isto levou-nos aqui. É que acabou por, em 2015, 2016, acabámos por definir, neste caso, uma estratégia a nível da Macaronésia para o que poderíamos fazer em termos de melhorias para que no futuro seja feita uma avaliação do estado destas populações e do bom estado ambiental das águas da Macaronésia, isto para reportar à Diretiva Quadro à Estratégia Marinha. Dentro destas ameaças deste Macaronesia Reef Report, ou seja, este relatório TED que foi definido na Macaronésia, basicamente nós identificámos estas ameaças. As espécies invasoras, neste caso principalmente no caso de gatos e ratos, que são os principais predadores introduzidos destas espécies nas ilhas. A poluição luminosa, uma vez que há uma desorientação dos juvenis, isto é uma ameaça que afeta principalmente os juvenis, mas que nós também estamos a estudar o efeito nos adultos. O lixo marinho, depois ainda os distúrbios na presença humana, há ainda locais em que acaba por à destruição de habitat devido à nossa presença, às nossas construções e muitas vezes também em algumas ilhas ainda infelizmente ainda há captura ilegal destas espécies porque é tradição a acabar por se alimentar e além disso as alterações climáticas. Estas são as 5 ameaças prioritárias que nós temos para a Macaronésia e sobre as quais vamos debruçar-nos e que estamos neste momento a trabalhar. Ou seja, só para vocês terem noção, em termos de ponto de partida com aves marinhas, a CPE começou a trabalhar nos Açores em 2004, 2008, com a identificação das ibas marinhas. Infelizmente, muitas destas áreas ainda não estão de todo definidas, estão identificadas, mas não estão definidas. E depois que começámos a trabalhar no Life Corvo, ou Life Ilhas Santuário para as Aves Marinhas, um projeto que acaba por ser aqui a porta de lançamento para todo o trabalho que estamos a desenvolver nos Açores, que decorreu de 2009 a 2012. Este ponto de partida começou com uma avaliação do impacto dos predadores introduzidos nas aves marinhas, em particular na cagarra, e é sobre esta que nós nos debruçamos, em que, por exemplo, os gatos, sendo o Corvo, para quem não tem noção, é uma ilha com 400 habitantes, que tem cerca de mais ou menos 260 gatos, agora mais, infelizmente, porque as ações de mitigação acabaram por ficar um pouco por terra, tendo em conta outras logísticas que depois eu vou frisar. Neste caso, acabamos por concluir no fim do projeto que os gatos, neste caso para terem ideia, 84% da predação das crias acontecia pela ação dos gatos. Continua a ser um problema em termos de ilhas em todo o mundo e infelizmente os Açores não é exceção e nós continuamos com este problema. Este foi o ponto de partida.
Mas, além disso, este projeto permitiu-nos o quê? Permitiu-nos também trabalhar em conjunto com a população, o que acabou por dar aqui uma grande mais-valia, que depois vão ver em termos de outros projetos que estamos a desenvolver. A partir deste projeto, como eu já disse, parte então de 2015 a 2016, temos um projeto que é o Mystic Seas e depois 2017 2019 o Mystic Seas 2, são projetos mais virados para a identificação das lacunas de conhecimento, estabelecimento de metodologias que depois possam ser implementadas a reportar à Diretiva Quadro Estratégia Marinha. Dentro deste período, houve sempre projetos complementares, neste caso, tentando resolver aquelas ameaças que previamente identificadas. No caso do Luminaves, foi um projeto, foi o primeiro projeto, de facto, direcionado para o impacto da poluição luminosa na Cagarra. E basicamente começámos a desenvolver as primeiras ações com o Luminaves. E agora, nestes últimos anos, estamos desde 2020 a trabalhar em vários projetos, desde o Life IP Azores Natura, que é um projeto bastante abrangente, não tanto na parte terrestre como na parte marinha, sendo as aves marinhas, neste caso a Cagarra, um dos elementos essenciais e alvo de monitorização. Além desses, temos ainda o projeto PE Labs, virado para a poluição luminosa e o Oxalite lixo marinho, além de, neste momento, também o Life Natura at Night, que eu vou deixar mais para a Cátia depois poder debruçar sobre esse projeto. Isto para quê? Dentro deste período, aquilo que nós queríamos ser uma avaliação durante 6 anos, em que mantemos a mesma, neste caso, a mesma monitorização das colónias, com as mesmas colónias-alvo, de forma a ter uma avaliação do bom estado ambiental do que se passa com as populações de aves marinhas, em particular da Cagarra. Isto para quê? Para que depois, posteriormente, acabamos por definir, após este período que termina agora em 2023, em que de facto teremos informação para reportar, neste caso, para as diretivas e não só. Também para que possam ser aplicadas medidas de conservação e que de facto sejam feitos os planos de ação para a espécie, coisa que neste momento não existe. Ora, agora falando relativamente aos projetos, naquilo em que eles se focam, e tentando não me alongar muito, como eu já disse, se tiverem dúvidas é mais fácil depois perguntarem, porque eu também não quero entrar muito ocupar demasiado o meu tempo, que ainda faltam uns 2 colegas. Em termos de monitorização, vou falar especialmente no projeto Life IP Azores Natura. Este projeto, como eu já disse, em seguir as monitorizações que havíamos definidas, baseado praticamente em sucesso reprodutor, ou seja, o número de crias que realmente têm sucesso a sair do ninho em várias colónias. Estamos a trabalhar neste momento em Santa Maria, Graciosa, São Miguel, Corvo, São Jorge. São as 4 ilhas onde estamos a trabalhar. Mas alvo deste projeto são apenas Graciosa, Santa Maria e São Jorge, apenas 3. Okay? Além do sucesso reprodutor, estamos também ainda a fazer a monitorização das taxas de sobrevivência, ou seja, se realmente os adultos, que por norma têm uma taxa de sobrevivência superior a 90%, se essas taxas se mantêm, assim como ainda acabamos por fazer uma monitorização do estado da população. No caso da Cagarra, infelizmente, isto é um plano de futuro, porque como é uma população tão dispersa e tão grande, estamos a falar neste momento mais de 200 mil casais de cagarros, que é a última estimativa que existe para os Açores, e está ligeiramente desatualizada, tendo em conta que o último censo foi em 2001. Ou seja, já lá vai bastante tempo. Isso é uma ação posterior para fazer no futuro, ou seja, não temos muita informação relativamente à Cagarra, além daquelas colónias onde estamos a trabalhar, mas que não são representativas de todo o arquipélago. Para vocês terem ideia, as colónias em que trabalhamos têm por norma essas 3, entre 200 a 300 casais assim por alto, em média, umas mais, outras menos, de Cagarra, mas isso não quer dizer, mas isto não é de todo representativo com os 200 mil casais que existem nos Açores. Além disso, estamos a utilizar os dispositivos de gravação autónomos para estimar mais as populações de procilariformes mais pequenos, os primos da Cagarra, e basicamente é o que estamos a fazer neste projeto. Mais importante do que isso ainda, em termos de lacunas de informação, estamos no Life IP Azores Natura, o que se pretende é recuperar habitat, e recuperamos esse habitat através da inclusão de ninhos artificiais nas várias colónias, também para aumentar a disponibilidade de habitat presente, para diminuir a competição intraespecífica,
com as espécies de menor porte, como temos primos do cagarro muito mais pequenos. O cagarro acaba por ser uma espécie bastante que compete por habitar com as espécies mais pequenas, e isso acontece várias vezes na colónia. Quando digo compete é que muitas vezes acabam por, como são espécies que nidificam no mesmo período, acaba por acontecer alguns cagarros na busca por ninho, acabam por matar alguns dos juvenis, por exemplo, de furulho, que é uma espécie mais pequena, ou seja, há esta competição intraespecífica. Então, basicamente, além disso, depois há uma recuperação do habitat em termos que é o que a Secretaria Regional do Ambiente e das Alterações Climáticas está neste momento a desenvolver, com a recuperação do habitat através da plantação de espécies nativas e com o controle de espécies invasoras, e basicamente é isso que estamos a desenvolver neste projeto. Para terem ideia, aquilo que eu estava aqui a referir, em termos de sucesso reprodutor, como vocês podem ver no gráfico, o Ilhéu da Praia e do Baixo, que fazem parte da Graciosa, que é uma ilha do grupo central, têm valores de sucesso reprodutor bastante aceitáveis para aquilo que é normal no caso da cagarra e da maioria dos procileriformes, com um sucesso reprodutor de 70%, 60% e 60%. Significa que estas colónias estão relativamente em bom estado, não têm impacto de predadores introduzidos e daí que tenham este sucesso reprodutor. No caso da vila, nós já temos, mas aqui muito provavelmente a taxa de ocupação é inferior e daí que nós temos um sucesso reprodutor mais baixo. E comparativamente, se vocês virem aqui a vermelho, a Ilha do Corvo tem um sucesso reprodutor de 39%, o que mostra o impacto dos gatos, infelizmente continuam a ser um problema bastante grande na ilha, apesar das ações de controlo e de esterilização que foram feitas na ilha. Infelizmente, a ilha tem logística própria que dificultam a implementação destas ações, como é o caso de ter um veterinário alocado na ilha que possa fazer este tipo de ação, e enquanto não houver um projeto em específico, dificilmente isto vai ser resolvido a longo prazo. Porque aconteceu muito, foram feitas ações pós-projeto, pós-2012, mas infelizmente sempre que o programa de esterilização avançava, o veterinário acabava por abandonar a ilha e acabámos sempre por ter este problema que é inerente àquilo que nós conseguimos fazer, mas tem muito a ver com as características da Ilha do Corvo e o seu isolamento. Agora, relativamente à poluição luminosa, que é outra ameaça. Para quem não sabe, a poluição luminosa é uma das ameaças, afeta 56 espécies de aves marinhas, e em particular é um problema bastante grande na Macaronésia, isto porque se vocês, apesar de os adultos terem uma taxa de sobrevivência bastante alta, acima dos 90%, os juvenis nem por isso, ou seja, quando um juvenil sai do ninho, por norma só tem 30 a 40% de probabilidade de atingir o primeiro ano de vida e por aí adiante vai aumentando as suas chances de sobreviver, consoante sendo mais velho. Logo, se grande parte da população, estima-se que neste momento dos juvenis que nascem, cerca de 20%, e isto com base apenas em 3 ilhas, 20% deles são afetados pela poluição luminosa, basicamente vamos ter sempre aqui um problema, porque a verdade é que nós salvamos muitos, temos uma campanha, neste caso o Governo Regional tem uma campanha com a qual nós colaboramos desde 2009, esta campanha existe desde 95, é que talvez a campanha mais importante em termos de sensibilização a nível europeu e de cidadania ambiental, neste caso com a participação dos Cidadãos para Salvar, que é o SOS Cagarro. É uma campanha que é desenvolvida com a ajuda de todos, desde os parceiros, mas muito às custas dos voluntários. Tens muitas pessoas realmente a trabalhar nesta campanha e a fazer salvamentos. Mas o grande problema desta campanha, que inclusive só em termos de história aqui, começou em 91 na Ilha do Corvo, com alguns populares, basicamente com o Dr. Luís Monteiro, que infelizmente é um bocado conhecido como o pai das aves marinhas,
foi ele que acabou por dinamizar esta campanha na Ilha do Corvo. Infelizmente ele faleceu num acidente de avião em 99, quando o avião embateu em São Jorge, no Pico da Esperança, mas acabou por deixar este marco, esta história toda que acabámos por desenvolver. O que acontece aqui na campanha é que a campanha, infelizmente, até 2017 foi sempre focada nos salvamentos e não tanto em resolver o problema, ou seja, em fazer a mitigação de facto do problema, que neste caso é a forma desordenada como as nossas luzes estão colocadas e o excesso de luz que muitas vezes existe nas nossas cidades, em particular nas ilhas, e isto sim é que é o problema da poluição luminosa. Como eu estava a dizer, desde 2017 nós estamos a desenvolver vários projetos direcionados para resolver este problema, não só em aumentar o conhecimento, mas também com ações concretas de mitigação. E para isso nós temos um projeto neste momento a decorrer, que é o projeto ELABS, que é o Laboratório de Eficiência Energética, na qual criámos o primeiro laboratório de poluição luminosa dos Açores. Basicamente estão a ver estes aparelhos aqui, que são chamados de fotómetros, são aparelhos autónomos, que acabam por medir o brilho do céu, e aí nós estamos a tentar ver se o Corvo é dos sítios com menor poluição luminosa a nível da Macaronésia. Outra das vertentes deste projeto são as experiências de poluição luminosa, como eu já disse, não só afetando os juvenis, que são, porque por norma os juvenis, isto para terem ideia, os juvenis por norma têm a visão pouco desenvolvida. Também imaginem, são bichos que fazem, neste caso aves que fazem ninho em buracos no chão, no escuro, e por norma a sua visão não é tão desenvolvida, vai desenvolvendo ao longo do tempo. Daí que eles, quando saem do ninho, acabam por se confundir as nossas luzes com as estrelas e acabam por se desorientar. Tanto que quando normalmente em lua cheia veem muito mais a lua, e ou seja, não vão ficar tão afetados. Neste sentido, nós estamos a desenvolver várias experiências de poluição luminosa nos Açores, em particular no Corvo, e mais particularmente com estas quedas através de apagões que já vou referir a seguir, mas também com os adultos, porque a informação que existe, sabe-se que os adultos já estão mais habituados, mas a realidade é que os adultos, por norma, enquanto os juvenis têm tendência a ser atraídos para as luzes, os adultos têm tendência a acabar por repelir as luzes, e nós estamos a tentar comprovar isto, até porque já há uma investigadora nos Açores que está a fazer o seu doutoramento com poluição luminosa e que já, inclusive, como em alguns estudos que foram feitos em Scomar, neste caso com o Oeste Apagado, nas Ilhas Britânicas, em que já confirmamos que as luzes vermelhas, ou seja, de cores mais quentes, são melhores para as aves, assim como também são para nós. E, infelizmente, com esta política de implementação de LEDs de cor frias, isto acaba por ser um problema, porque vai influenciar todo o nosso ciclo. Então, basicamente o que acontece aqui é que nós estamos a tentar verificar se os adultos também são influenciados por estas luzes. Daí que estamos a desenvolver experiências através da marcação destes adultos durante o período de cria com GPS, tentando ver se quando eles, e desligando as luzes da vila, que foi o que fizemos durante o mês, desligámos dia sim, dia não, as luzes da vila, tentando ver se quando regressam, ou seja, se as viagens deles são mais sinuosas com luz ou sem luz. Além disso, durante agora o próximo mês de julho e agosto, vamos implementar outra metodologia através de radiofrequência, em que basicamente vamos ver se realmente adicionando, em vez de desligarmos as luzes da Vila do Corvo, o que vamos fazer é adicionar luz à colónia e tentando ver com luz vermelha e luz branca qual delas é que eles preferem e com qual destas luzes é que temos de facto mais presença na colónia. Agora, relativamente a outro fator que temos aqui, temos o primeiro apagão total. Isto foi uma das ações de mitigação que fizemos na Ilha do Corvo, em que foi a primeira ilha a nível mundial em que a população concordou, 200 pessoas foram recolhidas, assinaturas de 200 pessoas, em que a população, durante o período crítico de saída destes juvenis de cagarro, desliga as luzes. Ou seja, é um blackout total, entre as 9 da noite até às 6 da manhã, o Corvo durante uma semana, na semana crítica, ou seja, onde tens mais cagarros a sair do ninho, desliga todas as suas luzes, de facto a que os cagarros possam sair sem se desorientar com as luzes. Já temos visto um decréscimo de cerca de 30% em termos de quedas, mas ainda é muito cedo para avaliar isto, porque
infelizmente, tendo em conta, as pessoas têm que pensar nesta perspectiva de que, independentemente de se desorientarem com as luzes, vão sempre ter cagarros, pelo simples facto de são inexperientes, é o primeiro voo que estão a fazer e muitas vezes basta estar vento predominante a direcionar tudo para a vila e nevoeiro, acaba por mascarar aqui o efeito dos apagões que estamos a fazer. Daí que o mais importante seria mesmo aquilo que já fizemos um bocadinho em colaboração com o município do Corvo, a quem nós agradecemos e que têm sido os grandes motores para podermos desligar, fazer este apagão geral, foi também a alteração das luminárias da Ilha do Corvo para um cor branco neutro. Foi ótimo, infelizmente não conseguimos aquilo que o ideal que seria uma cor de PC âmbar, muito mais quente, mas conseguimos mais ou menos o ótimo e as luzes também são direcionadas para baixo, temos um efeito muito menor em termos de poluição luminosa comparativamente com o que existia anteriormente. Aqui o grande marco é que o projeto começou em 2017 e nós estamos em 2023 e temos tido apagões contínuos semanais, o que mostra que não estamos a desligar durante o período todo de saída dos juvenis, que é cerca de um mês, mas estamos a trabalhar com a semana crítica, mas o facto de trabalharmos com a semana crítica apenas permite que as pessoas estejam mais voluntariosas e que queiram participar mais no projeto e mitigar o impacto e não se torna, neste caso, um incómodo. Acabamos por encontrar aqui um ideal e só mostra aqui que as pessoas realmente é possível fazê-lo, tanto que este tipo de ações acabou por dinamizar todas as várias ilhas, não só o Corvo, que é mais pequeno, porque muitas vezes é verdade que é mais fácil, porque é só uma população, mas este tipo de ações levou que também todas as outras ilhas acabassem por desligar as luzes, não totalmente em algumas cidades, mas em algumas ruas em que foram identificadas dentro do projeto Lumináveis como pontos críticos. Isto já mostra que há uma grande vontade dos Açores em fazer a diferença e acho que isto é um pequeno passo ainda que estamos a dar. Além disso, dentro deste projeto estamos ainda a desenvolver a primeira portaria municipal a nível nacional para tentar regulamentar a poluição luminosa e o impacto desta poluição luminosa sobre as espécies de aves marinhas. Como eu já disse, isto é um projeto em conjunto com o município do Corvo, se não fosse a colaboração do município, dificilmente conseguiríamos estas ações. Aqui está algumas das ações, para vocês terem ideia, desde 2009 até ao momento, nós já salvamos no Corvo, nos Açores, 40.000 cagarros, no Corvo 4.000, o que para uma ilha é uma ilha com 400 habitantes, neste caso 386 neste momento, são números bastante grandes, porque temos uma taxa de esforço muito grande, com 20 a 25 voluntários a trabalhar diariamente durante este período, e tem sido da minha parte, tem sido um motivo de orgulho, porque vês que realmente consegues, todo o trabalho que estás a fazer tem alguma componente prática. Além da poluição luminosa, como eu disse, outra das ameaças em que estamos a trabalhar neste momento é o lixo marinho, mais na vertente de sensibilização da população. Eu estou mesmo quase a terminar para não me alongar muito, senão depois estou a mastigar muito. E então, o lixo marinho, o que nós estamos a fazer são com ações concretas de sensibilização com as escolas, desde São Miguel e na Ilha do Corvo. Podem ver aqui nesta imagem, temos dois meninos do Jardim de Infância, Planeta Azul no Corvo, que fizeram um cagarro com lixo recolhido na praia. Está assim uma coisa para miúdos daquela idade, não está nada mal. E depois, além disso, o Corvo também tem a primeira escultura do Bordal II com um cagarro na parede do polidesportivo, que foi uma forma também dentro do projeto de agradecermos à população do Corvo por aceitar desligar as luzes durante a saída dos juvenis de cagarro. São algumas das ações que estamos a tentar desenvolver. Nós, a CEPEIA, trabalha muito mais em termos de sensibilização, mas temos a Universidade dos Açores, que, por exemplo, está a estudar o impacto do lixo marinho nos cagarros, em particular nos juvenis, em que infelizmente 90% dos juvenis durante esta campanha SOS Cagarro, como eu têm presença de plásticos, e isto também é alvo do doutoramento da investigadora Yasmin Rodrigues, se tiverem curiosidade. Agora, quais os desafios, o futuro, o que é que se pretende? Basicamente, o que se pretende é, primeiro, fazer um censo global que está claramente desatualizado desde 2001, inclusive em 96,
De 96, que foi o primeiro censo através de jangadas, contagem de jangadas, o que não nos dá a população reprodutora, mas dá-nos o número de cagares de jangadas. E 2001 houve um decréscimo de 43% a nível dos Açores em termos da população total. O que mais uma vez mostra que é urgente fazer este censo. Este censo é da responsabilidade da Direção Regional das Políticas Marítimas e a informação que eu tenho é que está prevista para realizar este ano. Além disso, pretende-se ainda no futuro, o desafio é continuar a garantir as monitorizações que forem implementadas a partir de 2020 dentro do Life IP Azores Natura, para de facto termos colónias sentinela, ou seja, com informação uniforme ao longo destes anos e que possamos fazer uma avaliação do bom estado das colónias e também ter um reporte às diretivas. Aumentar o conhecimento e a multidisciplinaridade, ou seja, em termos de ameaças, infelizmente ainda não há muita multidisciplinaridade e muita troca em termos ecossistémicos do que se passa, e depois mitigar as outras ameaças. Isso é os desafios. Por exemplo, os gatos continuam a ser um problema nas ilhas e nos Açores em particular, mas infelizmente não há projetos complementares ainda que garantam a mitigação do impacto dos gatos. E depois, outro dos desafios, como em qualquer projetos de conservação, é garantir de facto os recursos financeiros e humanos que infelizmente são curtos para novilhas. Nós temos muitas monitorizações, para vocês terem ideia, que somos uma equipa de duas, neste caso com os parques naturais, e nós estamos a monitorizar cerca de 5 ilhas, e monitorizar estas ilhas implica também a capacitação a nível local, porque é impossível, uma coisa é deslocarmos dentro da ilha, outra coisa é deslocarmos para as 9 ilhas, isto implica viagens constantes de aviões e nem sempre é tão fácil. Basicamente é um bocado estes os grandes desafios que temos para o futuro. Muito obrigada. Se tiverem alguma questão, deixem para o fim, e se tiverem alguma curiosidade sobre o nosso trabalho, visitem a nossa página das Aves Marinhas da Macaronésia no Facebook, em que nós temos uma forma de comunicar mais à vontade para o público em geral. E queria só terminar com esta imagem aqui deste cagar que tenho comigo, que é uma menina que foi anilhada por mim em 2013 durante a campanha SOS Cagar, foi libertada e depois foi novamente capturada e a fazer ninho num dos ninhos que nós temos na Reserva Biológica do Corvo em 2020, ou seja, 7 anos depois. E acabou por ser aqui. Eu termino só com esta história, porque para mim foi uma história bonita. Obrigado, Tânia, por esta interessante apresentação, para ficarmos a saber um bocadinho mais sobre aquilo que está a acontecer nos Açores, nomeadamente com as cagarras. Aliás, esta é apenas a segunda vez que nós estamos aqui a falar dos Açores neste nosso ciclo de webinários. Tivemos o ano passado uma apresentação sobre o periolo, mas sobre as aves marinhas dos Açores, assim concretamente e em tanto detalhe, é a primeira vez. Portanto, acho que foi muito informativo para sabermos o que é que está a acontecer e quais são os problemas que enfrentam. Agora, dos Açores vamos até à Madeira. Para quem não apanhou desde o início, a Madeira, vamos ficar a saber mais através da Cátia Gouveia, que é coordenadora da CEPEA Madeira, a quem eu vou desde já passar a palavra. Olá, boa tarde a todos. Não sei se tudo ok com a partilha de ecrã. Sim, já estamos a ver o primeiro slide. Ok, muito bem. Então vou-vos falar um pouco sobre os trabalhos de conservação dirigidos à cagarra aqui no arquipélago da Madeira. A Pipa já foi introduzindo alguns dos temas que são até efetivamente comuns a ambos os arquipélagos. Até fui aqui, à medida que ela foi falando, está aqui já abreviando alguma da informação que tinha para partilhar convosco, porque efetivamente o trabalho entre Açores e Madeira tem sido aqui um trabalho conjunto e enfrentamos ou trabalhamos com esta espécie também com presença macaronesa e que partilha muitas das ameaças. Portanto, vou tentar não ser repetitiva e falar um pouco aqui da experiência da Madeira. Em primeiro lugar, partilhar convosco que a CEPEA Madeira está aqui na região há 25 anos, ou seja, desde o ano 98 que estamos na região, desenvolvendo vários projetos que começaram numa fase mais inicial dirigidos a espécies prioritárias no momento, como eram as freiras, também com a identificação das áreas importantes para as aves marinhas no mar, depois alguns projetos de melhoria do habitat e de mitigação também de algumas ameaças com as aves marinhas, aqui também sempre em parceria com as entidades regionais, aqui o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Parque Ecológico do Funchal, que têm sido importantes parceiros locais para podermos trabalhar para melhorar a conservação destas espécies.
Depois também, obviamente, fomos sempre trabalhando, um pouco apanhando a última mensagem da Pipa, da falta de recursos financeiros e da dificuldade, por vezes, logística de assegurarmos as monitorizações a longo prazo. Claro que muito do nosso foco vai estando sempre muito direcionado de acordo com os projetos que temos no momento e dos recursos que temos disponíveis. Só aqui também para enquadrar um pouco, a Madeira é considerada um santuário para as aves, de uma forma geral. Nós temos aqui uma grande cobertura de áreas protegidas, temos 5 zonas de proteção especial, ao abrigo da Diretiva Aves, temos 8 áreas importantes para as aves, que também classificadas pela BirdLife, e além disso temos aqui outros habitats de interesse. Tive a oportunidade de partilhar com alguns de vós num webinar prévio, salvo erro, em 2022, que também fiz no Portugal Aves. E também aproveito, comecei sem agradecer também aqui ao Portugal Aves e ao Gonçalo Elias a oportunidade de mais uma vez partilharmos aqui as nossas experiências e os trabalhos desenvolvidos a nível da CPEA. Nós no nosso arquipélago temos 8 espécies de aves marinhas nidificantes, temos 2 que são endémicas, ou seja, só podem ser encontradas no nosso arquipélago, a freira do Bugio e a freira da Madeira, aves que estão com populações estáveis e outras ligeiramente em declínio e com populações bastante limitadas, e temos também aqui obviamente a cagarra, que embora seja um pouco do senso comum, que é uma ave que é comum na ilha, que se ouve em muitos locais, acaba efetivamente por... Então, não sei, eu ouvi alguém falar, não sei se estão a ouvir sempre. Sim, está tudo bem, podes continuar. Ok, boa. Como dizia, há uma sensação de que a cagarra é uma espécie relativamente comum na Ilha da Madeira, que há um pouco por todo lado, mas efetivamente na Ilha da Madeira há muita falta de informação. As colónias das desertas e selvagens são mais conhecidas e as estimativas populacionais aqui para o arquipélago são unicamente devido a estudos de monitorização de longo prazo que têm sido desenvolvidos na selvagem grande, com cerca de 30 mil casais nidificantes. Os últimos dados indicam que tem uma população que é estável e crescente, e aqui no caso das selvagens, porque todas as medidas de conservação que foram implementadas naquelas ilhas, as várias políticas de conservação beneficiaram bastante a espécie naquele local. No entanto, a situação na Ilha da Madeira e até na Ilha do Porto Santo é bastante diferente, e aqui arrisco um pouco a dizer da nossa experiência pessoal e da sensação que vamos tendo, porque efetivamente há informação de que a espécie está presente um pouco por todo o lado, mas não há identificação de colónias nem há monitorizações a longo prazo. Portanto, aqui mais uma vez a dificuldade de assegurar monitorizações ao longo do tempo. Às vezes estas tendências e estas estimativas populacionais acabam por se basear ou não têm uma grande base científica e que nos deixam um pouco até desconfortáveis com estas afirmações. É sabido que é uma espécie que nidifica nas 4, digamos, ilhas do arquipélago da Madeira, Madeira, Porto Santo, Ilhas Desertas e Ilhas Selvagens, aqui como subarquipélagos. É também a espécie de ave marinha mais abundante em Portugal. Tem um estado de conservação que é pouco preocupante, porque efetivamente aqui as colónias dos Açores ajudam a contribuírem muito para os números globais da espécie, e aqui volto a frisar que a informação na Madeira é bastante escassa. A sua época de reprodução decorre de fevereiro a novembro, como a Pipa também já fez aqui questão de referir, e é efetivamente aqui uma das espécies mais comuns no arquipélago da Madeira. Ao nível das suas ameaças, a Pipa também já apresentou um pouco de que forma que temos trabalhado nesta temática ao longo dos últimos anos. As aves marinhas são um dos grupos animais mais ameaçados em todo o mundo e, obviamente, a cagarra, como ave marinha pelágica, enfrenta os mesmos desafios, quer a nível da sobrepesca, do bycatch, que também penso que o Nuno falará um pouco mais da experiência a nível continental nessa vertente, a poluição marinha, alterações climáticas, a perturbação humana e as espécies invasoras em locais de colónia, portanto, todas estas ameaças. Aqui também importa referir que as aves marinhas pelágicas acabam por sofrer aqui o mal de 2 mundos,
Por um lado, quando estão no mar, são suscetíveis a estas ameaças no meio marinho, e quando estão em terra também acabam por ter ou por sofrer o impacto de ameaças no meio terrestre. Aqui a perturbação humana, declínio de habitat, presença de espécies invasoras e a poluição luminosa, como também foi apresentado anteriormente pela Pipa, portanto vou evitar entrar em grandes detalhes. O estudo de cagarra e das aves marinhas de uma forma global na Madeira tem ocorrido basicamente desde os primórdios da cepeia na Madeira, com muito trabalho de, por exemplo, de censos marinhos para conseguirmos identificar as áreas importantes para as aves no mar, e a cagarra, sendo uma das espécies mais abundantes, foi também aquela que nos permitiu uma maior recolha de informação. Depois de passarmos desta identificação de locais no mar, o nosso desafio foi tentar perceber um pouco melhor qual a situação na própria Ilha da Madeira. Aqui, mais uma vez, vou separar a informação de desertas e selvagens. São colónias com menos, no caso das selvagens, sem predadores, e nas desertas também com menos predadores, numa reserva natural e com maior disponibilidade de habitat, considerando que essas duas populações são relativamente bem estudadas e acompanhadas ao longo do tempo. E, mais uma vez, aqui o grande desafio tem sido conhecer a situação desta espécie na Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira tem um declive muito acentuado, as populações estão fragmentadas um pouco por toda a ilha, e apesar de ouvirmos a cagarra um pouco por todo o lado, é muito difícil chegarmos às suas colónias de nidificação. Portanto, o trabalho tem sido faseado ao longo dos anos e agora, felizmente, também já falarei em seguida, temos a oportunidade de dar um passo em frente no sentido de acompanhar as populações desta espécie. Começámos numa fase inicial com os censos acústicos, ou seja, íamos até determinados pontos na ilha para tentarmos identificar o máximo de espécies e detectar a máxima presença, neste caso de cagarra, um pouco por toda a ilha. Quando identificadas as colónias, aí já nos permite dar um passo em frente, ou seja, é possível seguirmos o ciclo reprodutor, é possível anilharmos, é possível darmos aqueles passos da monitorização a longo prazo, como já foi explicado para os Açores, e que é já uma realidade em colónias identificadas, e que aqui para a própria Ilha da Madeira era uma das lacunas, uma das nossas principais lacunas nos últimos anos. E depois, em alguns casos, também fazer o seguimento destas espécies, das aves desta espécie, para podermos também perceber um pouco melhor de que forma que as suas migrações e as suas viagens poderão até variar de acordo ou em comparação com outras populações da mesma espécie. E além disso, também aqui nesta parte do seguimento, permite-nos também aprofundar um pouco o conhecimento relativamente à ameaça da poluição luminosa, que também falarei um pouco mais em seguida. Porque nós, através da colocação deste GPS e de outros dispositivos de seguimento, conseguimos perceber de que forma que as viagens das aves, das cagarras no mar, certo que vamos recolhendo informação sobre as suas migrações, quer durante as suas, mantém informação sobre as suas viagens, quer durante a época da alimentação da cria, quer durante a época da invernada, mas também permite-nos perceber naqueles momentos de chegada à Terra de que forma é que a cagarra está a interagir, e esta variação que também foi bem referida anteriormente pela Pipa, de que forma que os adultos e os juvenis também poderão ter comportamentos diferentes de interação junto da costa. Ou seja, nós só conseguimos ter esta informação após fazermos censos acústicos, após sabermos onde é que estão as colónias, após descobrirmos onde é que estão os ninhos, conseguirmos aceder às próprias aves e colocarmos estes dispositivos de seguimento. Portanto, o projeto que nós temos neste momento de maior... Peço desculpa que aqui o meu cãozinho está a decidir interagir no webinar. Os nossos trabalhos têm sido aqui efetivamente através do Life Nature at Night, têm permitido dar-nos um passo em frente e recolhermos mais informação sobre as próprias colónias aqui na própria Ilha da Madeira. O primeiro passo trata-se da prospecção direta, prospectarmos novas colónias. Mais uma vez, aqui a influência humana na costa da Ilha da Madeira é bastante presente, uma grande presença de plantas invasoras, espécies invasoras como cães, como gatos, como ratos, que acabam aqui por ser uma ameaça extra para estas aves marinhas.
A dificuldade da acessibilidade, mesmo detectando a presença de cagarra, torna-se muito difícil acedermos a algumas das áreas potenciais. No entanto, estamos motivados, já vamos tendo algumas evidências de modificação, infelizmente até este momento muito negativas, ou seja, evidências de ganchos, por exemplo, utilizados na caça de cagarra, encontramos asas de cagarras predadas, encontramos ovos predados, ou seja, mesmo encontrando estas colónias, as ameaças à espécie são bastante significativas, como seria de esperar no meio desta dimensão e com uma grande presença urbana que obviamente acaba por resultar em grandes ameaças para a espécie. Também para tentarmos chegar a outros locais mais inacessíveis, estamos a implementar vários gravadores autónomos, os chamados ARUs. Estes ARUs estão espalhados em algumas localizações junto da costa da Ilha da Madeira e com eles vamos tentar aceder a informação mais detalhada sobre a presença quer de cagarra, quer de outras espécies, um pouco por toda a ilha, em locais onde não temos tanta facilidade de aceder. Ou seja, tudo isto trata de afunilar um pouco a informação que nós vamos obtendo e então tentarmos numa última fase chegar até às colónias. Aqui importa referir que a única colónia que nós temos na Ilha da Madeira identificada é uma em Santana, com cerca de 15 ninhos e que efetivamente continuamos a observar gatos, continuamos a observar ratos e caça humana. Portanto, são 15 ninhos que até quando trabalhamos com esta espécie temos de ter muito cuidado, porque a nossa presença no local até poderá estar a denunciar a existência de aves e colocá-las ou criar um risco acrescido. Depois aqui a nível então da monitorização de colónias, que seria aqui o último passo, digamos assim, do trabalho direto com as espécies, quando conseguimos aceder a estes locais, obviamente monitorizar ciclo reprodutor, colocarmos o GPS loggers para obtermos mais informação e também anelharmos para podermos dar estes primeiros passos nas monitorizações a longo prazo. Claro que o trabalho de conservação das espécies não decorre só tocando, manipulando as aves e trabalhando diretamente nas colónias, como também a Pipa já introduziu na fase inicial desta apresentação. Muito do trabalho é feito, ou seja, o trabalho de mitigação das ameaças também é feito noutras vertentes, e nós neste projeto Life Nature at Night estamos a trabalhar de forma muito ativa na redução da poluição luminosa nas áreas protegidas e com isto tentarmos melhorar o estatuto de conservação ou o estado de conservação das várias espécies nidificantes. Estamos a trabalhar em 27 áreas de Rede Natura 2000, em mais de 150 mil hectares de áreas protegidas de Madeira, Açores e Canárias, com medições do brilho do céu noturno, identificando fontes de poluição luminosa, quer em terra, quer no mar. Além deste trabalho direto nas áreas protegidas, também é importante nós trabalharmos e unirmos os esforços com as entidades locais. Trabalhar a nível da poluição luminosa trata sempre de termos muito trabalho de sensibilização e trabalharmos com as próprias entidades locais, quer entidades públicas, quer entidades privadas. Na parte das entidades privadas, com partilhas de boas práticas, reconhecimento e atribuição de galardões para premiar estas entidades que de forma voluntariosa adotam boas práticas de iluminação, manuais de boas práticas para a iluminação costeira e também para a iluminação a bordo das embarcações, que também acabam por ser aqui ter um impacto bastante negativo nas aves marinhas e neste caso principal da cagarra. Sensibilizar os vários stakeholders, desde pescadores, agentes portuários, marítimo-turísticas, e também aqui um grande trabalho político junto das entidades locais, que também, à semelhança do que foi feito no Corvo, aqui no arquipélago da Madeira já existem 2 municípios com regulamentos municipais que, digamos que enquadram os limites da iluminação pública para evitar a poluição luminosa e os impactos na biodiversidade, aqui os municípios de Santa Cruz e de Machico. Portanto, todo este trabalho, às vezes, de proteção das aves marinhas não decorre só nas colónias, não tem só aquela parte de ir a trabalharmos com os bichos, também tem muito trabalho
paralelo de trabalharmos com as várias entidades e informarmos os cidadãos, principalmente quando falamos de uma ameaça que toca tanto nas pessoas, quer a nível económico, quer a nível de poupança, quer a nível de saúde. É importante informarmos os cidadãos que a procura de boas soluções de iluminação, ou seja, reduzirmos a poluição luminosa, acaba por ter impactos positivos na conservação da biodiversidade, e neste caso particular das aves marinhas, mas também acaba por ter impacto positivo nos próprios humanos, na nossa própria saúde, e estamos a tentar que esta ameaça seja abordada através deste projeto nas várias vertentes, quer a vertente da biodiversidade, quer a parte humana, quer a parte política, com as alterações de lei ou a criação de legislação, quer a nível regional, quer também a nível nacional. Portanto, o caminho de conservação das aves marinhas é feito de uma forma muito multidisciplinar, muito transversal, que é importante que ocorra de forma similar ou de forma agregada em vários territórios geográficos, como hoje aqui este exemplo deste webinar, em que estamos a falar da mesma espécie, mas com 3 abordagens um pouco distintas, mas também em disciplinas diferentes e em abordagens distintas, como referi anteriormente. Da minha parte é tudo, espero não me ter alongado, também estou disponível para questões que tenham e alguma informação extra que necessitem, também podem consultar o nosso website específico do projeto ou reencaminhar-nos essa questão. Muito obrigada a todos e continuação de um bom webinar. Obrigado, Kátia. Efetivamente, eu há bocado esqueci-me de referir, mas tu próprio depois referiste, já tinha estado aqui a fazer uma apresentação, efetivamente foi em 2022, mais concretamente em fevereiro, estive agora a verificar a data, foi uma apresentação mais geral sobre as aves marinhas da Macaronésia, e para quem não sabe, a Macaronésia é uma região biogeográfica que inclui os Açores, a Madeira, as Canárias e Cabo Verde, e nesse webinar estamos a falar das aves marinhas, em especial, obviamente, daquelas que ocorrem na região da Madeira. Mas como foi uma apresentação sobre as espécies todas, não deu para falar tanto em detalhe como hoje estamos aqui a fazer, em que estamos mais a focar-nos na cagarra. Agora vou passar ao nosso terceiro convidado, que é o Nuno Oliveira, que nos vai falar da experiência relacionada com a conservação das cagarras do continente, particularmente nas berlengas. Nuno, podes começar. Obrigado, Gonçalo. Boa noite a todos. Deixa-me lá saber se eu consigo. Boa noite ou boa tarde, que isto dá luz. Então, espero que isto esteja funcionando bem. Agora deve estar. Está perfeito, já se disse em apresentação. Olha, obrigado pelo convite, tal como a Cátia e a equipa já agradeceram, e como tu já me apresentaste, eu vou tentar falar um bocadinho no seguimento que já foi falado agora, daquilo que tem sido feito um pouco em Portugal continental e nomeadamente no arquipélago das Berlengas. Só assim falando rapidamente o que nos une aos três, para além deste amor pelas aves marinhas e pelas cagarras. Nós trabalhamos os três para a SPE, não é? Que é uma ONG ambiental sem fins lucrativos. Como já viram, estamos presentes nas 3 regiões, tanto continente como Madeira e Açores. Temos atualmente cerca de 4.500 sócios. Tentamos envolver nos nossos projetos o maior número de pessoas, claro, muitas delas, ou a grande maioria, são voluntários, e contamos com cerca de 500 voluntários por ano. Somos o representante desta organização internacional que é a BirdLife Internacional, que une organizações com um trabalho semelhante como a SPE pelo mundo fora. E no nosso trabalho temos agido em várias direções ou vertentes. Tentamos acompanhar o estado das aves, protegemos as aves e o ambiente, ou seja, os habitats, lutamos por políticas sustentáveis e promovemos isto que é algo novo, que é a observação de aves, pelo menos em Portugal, e o fascínio pela natureza tem sido cada vez mais relevante, e ainda bem, na nossa realidade nacional. Não tentando sobrepor ao que a Pipa já referiu, mas se calhar também ainda tentando ir um bocadinho ao encontro do que têm sido estes webinários que vocês
no Oeste de Portugal tem dinamizado. E só falando aqui um bocadinho da cagarra, e esta espécie que tem este nome científico um bocado esquisito, mas que alguns de vocês já conhecem, que é a Clonetes boreal, e foi até há relativamente pouco tempo separada da sua prima, que tem as colónias de nidificação mais no Mediterrâneo. Lá está, reproduz-se em termos de Portugal, claro, reproduz-se nas berlengas de Madeira e Açores, inicia a sua época de reprodução em meados de março e vai até mais ou menos outubro, e é nesta altura que, claro, os observadores de aves têm maior possibilidade de as observar aqui na nossa região. Lá sendo uma ave marinha pelágica, é muito mais fácil observá-las ou no mar, ou então nas colónias de reprodução. Mas também, tendo a sorte que temos de ter boas colónias aqui mais próximas da costa a nível continental, também é muito fácil observá-las a partir de promontórios, pontos, a partir de terra. E a sua identificação é relativamente fácil. O seu tamanho é se calhar mais semelhante com uma espécie que está mais presente na mente das pessoas, que é aproximadamente o tamanho de uma gaivota de patas amarelas. Tem o manto, a parte superior é assim mais escura, cinzenta, acastanhada, vai variando ao longo da época de reprodução, conforme também vão tendo a plumagem mais desgastada, e por baixo é toda assim deste branco, em que depois se nota aqui, eu não sei se vem o meu rato, mas espero que sim, não tenho certeza. Mas depois isto é assim... Não, vê-se lindamente o rato. Obrigado. E depois aqui é mesmo a diferença que separa a cagarra do Atlântico, digamos, a nossa cagarra e a cagarra do Mediterrâneo, é aqui não é mancha, mas é aqui a parte mais negra da ponta das asas, que é as primárias na parte de baixo, que na nossa cagarra alastra-se um pouco mais, e na cagarra do Mediterrâneo a mancha branca vai quase até o limite das primárias. Pronto, e depois uma característica muito diagnosticante da espécie também é o seu bico amarelo, e por isso esse bico amarelo dá origem a um outro nome comum, que também esta espécie é conhecida, que é a pardela de bico amarelo. E pronto, assim rapidamente é a forma simples de identificar a espécie. Quando em voo, caracteriza-se por estes voos constantes, com longos deslizes, que parece estar sempre a pairar, muito perto da superfície da água, sim. Mas claro, isto varia um bocadinho com as condições climatéricas. Quando há mais vento, elas são capazes de fazer deslizes maiores, mas quando há menos vento, são forçadas a ter um batimento das asas mais regular. Mas pronto, basicamente é um bocadinho isto. E também aproveitei também, e que é uma coisa muito interessante, que é a vocalização das cagarras. Não sei se todos vós, com presentes, já visitaram uma colónia de cagarras à noite, mas este também não sei se vai ouvir o som, mas olha, ponho na mesma. É um som bastante característico, que é a vocalização das cagarras, principalmente os machos. Pela vocalização é possível distinguir entre machos e fêmeas. Os machos Nuno, desculpa interromper, não se está a ouvir. Para se ouvir o som, tu tens que interromper a partilha, tens que partilhar novamente, clicando no quadradinho que diz compartilhar som, e aí já se vai ouvir. Portanto, é a única forma. Tens que interrompes a partilha, voltas a partilhar. Quando estás a partilhar, tens um quadradinho em baixo à esquerda que diz compartilhar som, e nesse caso os fecheiros de som já vão passar. Depois voltas ao mesmo slide e pões o som e aí ele já vai passar. És um espetáculo. Então, deixa lá ver se eu encontro agora. Deve ser este. E então agora ouve-se? Já está, já vai. Espetacular. Pronto, e como estava a dizer, uma das formas de perceber ou de distinguir entre machos e fêmeas, e aqui ouve-se nesta parte que é uma fêmea que está a vocalizar, que o som muito mais grave, e os sons mais agudos e também mais altos é a vocalização dos machos. Também os machos vocalizam com muito mais frequência do que as fêmeas. Pronto, e é algo, a mim pelo menos dá-me bastante gosto. Quando estou no meio de uma colónia, seja ela nas berlengas, Madeira, já tive a sorte de estar em várias escolas. É uma das coisas que eu gosto de ouvir quando estou. Se não ouviram, aconselho a visitarem uma colónia à noite.
Pronto, e então focando aqui... Desculpa interromper novamente, é que agora estás em modo de apresentação com notas, não se viu o slide a ocupar o ecrã inteiro. Pá, isso não está fácil. Ouviu-se bem o som, só que agora não estava o ecrã todo. E agora, está? Agora está ótimo. Ok, agora podes também não continuar. tenho mais. Ok, pois que isto com dois ecrãs dá sempre também as notas. Ok, então focando aqui na situação da população de cagarras no continente. Começando pela parte do continente, isto do continente é importante, porque sim, o que se sabe e o que se conhecia até alguns anos atrás, e é onde está a maior população em nível continental, é no arquipélago das Berlengas, mas muito recentemente, há 5 anos atrás, se não me falha a memória, conseguimos confirmar a nidificação também aqui, mesmo na costa de Peniche, mais propriamente na zona do Baleal e na zona da Papoa, que na verdade até são duas espécies de ilhas, ou são ilhas que artificialmente foram transformadas em península pelo homem, e se calhar isso até enganou as cagarras que utilizam na mesma aquelas zonas para nidificação, não com tanto sucesso, claro, nem perto de longe, como no arquipélago das Berlengas, porque muito possivelmente têm ameaças muito fortes e a população também é muito, muito pequena. E depois, recentemente, também há ainda a possibilidade, ou tem-se ouvido, vocalizações à noite, o que é sinal de uma possível tentativa de repressão, pelo menos, aqui na zona do Cabo Raso, na costa do Cabo Raso, e depois já outras notícias. Também temos tido conhecimento noutras zonas aqui de Portugal continental. Mas pronto, isto é só uma parte, focando-nos aqui nas Berlengas, que é de facto o local de maior importância para a cagarra em Portugal continental, uma população muito pequena, comparando com a população global, mas mesmo assim é de bastante importante. As Berlengas, não sei se todos vós conhecem, mas é composta por a ilha principal, né, que é a Ilha da Berlenga, e depois tem 2 grupos de ilhéus, um mais localizado ao oeste da ilha, que é composto pelas Estelas, e outro um bocado mais a norte, que são estes 5 ilhéus, que são os Fariões. Pronto, isto em termos geográficos, mais ou menos isto que eu queria dizer. Ok, estava difícil de passar. Então, assim, fazendo aqui uma passagem histórica, isto há muito, muito tempo, ou se calhar nem assim há tanto tempo, as primeiras informações que se tem da existência de uma colónia de cagarras aqui na zona continental e nas Berlengas foi após esta excursão deste senhor Davô e do Girard no final do século XIX, que apesar de não terem recolhido muita informação sobre o tamanho da população, já nesta altura reportaram a existência de cagarras a nidificar no arquipélago. E depois, uns anos mais tarde, então aí sim já um outro naturalista, na altura não eram propriamente investigadores, mas um outro naturalista, que era Ronald Lockley, visitou a Ilha da Berlenga em 1948, salvo erro, e fez a primeira contagem, assim um bocadinho por alto, do número de casais que existia na Berlenga. E aqui o mais importante de salientar até é a primeira que, pronto, não havia muitos dados do tamanho de população durante o século passado até, e que nesta altura, e provavelmente até ao final dos anos 80, já do século XX, também as cagarras da Ilha da Berlenga eram de certa forma perseguidas principalmente pelos pescadores da zona de Peniche e quer nos trabalhos do Lockley, quer nos trabalhos do Davô, é reportado que existia captura principalmente de adultos, mas também de ovos. Ok? E aqui é simplesmente uma foto de um faroleiro, que é sempre engraçado, uma foto de um faroleiro a segurar uma cagarra. Aqui na legenda diz que provavelmente esta cagarra ia para o almoço, digamos assim, mas isso não era o que eu queria salientar aqui, mas sim que de facto se calhar esta é uma das primeiras fotos que temos de uma cagarra da Ilha da Berlenga. Pronto, e toda a situação mudou um bocadinho, não é? Depois do final dos anos 70, início dos anos 80. Em 81
é então designada a reserva natural das Berlengas, o Sanitário da República, e então começa a haver assim a primeira proteção legal daquela área. E também, mais ou menos nesta altura, também começam a haver os primeiros estudos mais sistematizados que tentam recolher o máximo de informação sobre esta população, e não só, e sobre todas as espécies de aves marinhas que de facto nidificam no arquipélago das Berlengas. Entretanto, continuam os estudos, é aprovado um pouco mais tarde, em 2008, o plano de ordenamento da reserva natural, que impõe algumas regras e, de certa forma, irá contribuir para a conservação não só da área, mas também da espécie. E só depois, muito, muito recentemente, já em 2011, é que é publicado o primeiro, em 2010 é feito o primeiro censo, 2010 a 2011, é feito o primeiro censo da cagarra em todo o arquipélago e é publicado por um investigador muito, muito bem conhecido entre nós que trabalhamos com aves marinhas em Portugal, que é o Miguel Costa, e que teve muito trabalho no arquipélago e foi assim, um bom motor de início. E pronto, e é mais ou menos a partir desta altura, 2010, mais coisa menos coisa, se calhar um bocadinho antes, que começam a surgir que as cagarras e as cagarras das berlengas começam, de certa forma, a despertar o interesse dos investigadores e das equipas que trabalham em conservação, e a partir desta altura começam a surgir imensos trabalhos sobre as mais variados assuntos em volta da vida da cagarra, não só em termos de contagem de aves, como de seguimento individual com aparelhos GPS, monitorizações das dietas, tudo e mais o que possam imaginar. E depois também a SPE, em 2014, publica o Atlas das Aves Marinhas de Portugal, que, como ela tem bastante informação relevante sobre a espécie, não só em Portugal continental, mas também nas outras regiões. Pronto, e da parte da SPE, aproximadamente desde 2004, temos tido vários projetos e claro que identificámos logo desde muito cedo, desde o nascimento da SPE, que esta era uma área geográfica onde podíamos trabalhar e de facto as aves marinhas foram logo identificadas como uma prioridade. E cerca de meados de 2004 até à atualidade são vários os projetos em que nos têm dado alguma capacidade para implementar não só programas de monitorização, como também aplicar várias medidas de conservação em várias pontes. É claro que estes projetos contam sempre com a parceria de várias entidades e o ICNF, Instituto de Conservação da Natureza das Florestas, é uma entidade importante que é a responsável pela gestão das áreas protegidas em Portugal e, claro, na Portugal continental e, claro, pela Reserva Natural das Berlengas. Mas também parcerias com universidades, com a Câmara Municipal de Peniche, ou até com a Autoridade Marítima Nacional, são parcerias importantes que nos têm permitido fazer o nosso trabalho nas Berlengas. E pronto, e foi assim um bocadinho a partir aqui de 2014, com o Life Berlengas, conseguimos aumentar assim de grande forma a nossa capacidade no arquipélago, não só em toda a área marinha, e iniciar uma série de ações de conservação mais concretas, não só em terra, como também no mar. Pronto, e agora, focando então no que sabemos sobre esta população, a população reprodutora do arquipélago das Berlengas. E como é que tem evoluído esta população em termos de tamanho ao longo dos últimos anos. Na verdade, a população parece mais ou menos estável, mas conta-se agora com 550 a 800 casais, mas nota-se aqui um decréscimo ao longo dos últimos anos. Okay? Este decréscimo parece estar particularmente relacionado com o decréscimo que observámos no Farelhão Grande, e o Farelhão Grande, só para vos situar, era até em 2010 e mesmo em 2015 ainda era o local
com o maior número de casais de cagarra do arquipélago. Entretanto, na Ilha da Berlenga, os números têm vindo a aumentar, não sei, já passou, pode ser, têm vindo a aumentar e muito devido às ações de conservação que se têm implementado. Primeiro aquelas mais legais, como vos disse, com a designação da reserva e com a designação do próprio plano de ordenamento da reserva, plano de ordenamento da reserva, exatamente, mas também com os vários projetos que se foram implementar. E então, o que temos feito para saber obter estes números, claro, todos os anos, já desde 2010, mais ou menos, visitamos a ilha pelo menos 3 vezes por ano, ao longo da época de produção, e monitorizamos à volta de 300 ninhos para perceber quais são os ninhos que estão ocupados, quais são os casais que tipo de casais estão a ocupar esses ninhos, e depois qual a produtividade, se aquele ninho tem sucesso, se não tem sucesso, se a cria no final da época produtora abandona o ninho com saúde ou não. E para além disso, a cada 5 anos ainda fazemos um censo global, um censo em todo o arquipélago, ou seja, fizemos em 2010, em 2015 e em 2020. 2010 foi o tal primeiro censo liderado pelo Miguel Lecoque, e depois, a partir daí, temos tentado manter a mesma frequência, ou a frequência de 5 em 5 anos, para acompanhar esta população de uma forma mais específica. Mas pronto, focando aqui na Ilha da Berlenga e vendo aqui que o número de casais tem aumentado, e como também é uma ilha mais fácil, mais acessível de trabalhar, também nos tem permitido, não só a nós, como todos os investigadores anteriores têm trabalhado, tem permitido obter mais informação. E essa informação tem possibilitado perceber se esta população está ou não num bom estado de saúde, digamos assim. Mas esta informação só existe, de facto, para a Ilha da Berlenga. O pavilhão é muito menos acessível e então, até há muito pouco tempo, se calhar não estávamos a dar a devida importância ao ilhéu para recolher esta mesma informação. Mas pronto, aqui este gráfico em cima foca-se apenas nos dados que temos recolhido ao longo dos últimos 10, 12 anos na Berlenga, e aqui podemos perceber, não vale a pena explicar muito, mas podemos perceber que os últimos, a avaliação, este valor final, tendo em conta uma série de análises, é superior ao valor de base, ou seja, que a população da Berlenga, pelo menos na Ilha da Berlenga, parece estar num estado de saúde bastante bom. E porquê? Basicamente, para além da parte das medidas legais que já falámos, uma das ferramentas que tem sido utilizada muito na Berlenga é a construção de ninhos artificiais. Como sabem ou não, as cagarras nidificam em buracos, grutas ou cavidades naturais entre as rochas, ou mesmo debaixo de vegetação, e às vezes mais ou menos densa, que lhes dá alguma proteção. Ou proteção não só contra a predação principalmente de elementos naturais, por exemplo, gaivotas ou outras espécies que as possam predar, como também das próprias condições atmosféricas, né? Vento, chuva, pronto. Mas o problema é que as berlengas têm relativamente poucas cavidades de qualidade para a nidificação. Não sei se já visitaram pelo menos a ilha. Os ilhéus é mais difícil porque são reserva integral, mas a ilha de facto tem poucas cavidades para aquilo que permitiria que a população crescesse muito mais do que se calhar era o tamanho da população em meados de 2010, ou, bom, 2010 não, mas até 2000, ok? Mas pronto, com a construção de ninhos artificiais, o que possibilitou foi que houvesse este crescimento e a utilização deste tipo de ninhos, e possibilitou o aumento da população e também a qualidade na própria reprodução. E aqui é simplesmente algumas fotos dos trabalhos que têm sido feitos na construção dos ninhos artificiais.
De salientar que a primeira campanha, ou os primeiros ninhos artificiais foram implementados nos anos 90 e depois têm sido várias as campanhas que têm sido implementadas a seguir a essa altura. E só para não é justificar, mas ilustrar um pouco a importância destas ações de conservação, é que hoje, neste momento, temos cerca de 60% a 70% da população da Berlenga, só da Berlenga, a nidificar, a utilizar ninhos artificiais para produzir a sua cria. E 80% dos 232 ninhos que temos atualmente construídos na ilha estão de facto ocupados. E aqui tem uma foto de um típico ninho de cagarra, que é uma caixa de madeira que depois é coberta normalmente por pedras, mas neste caso removemos para fazer a miniaturização do ninho e a cagarra está no seu interior. Aqui à esquerda também temos vários ninhos, basicamente só de pedra, construídos numa espécie de enseada semi-gruta, não é propriamente uma gruta, ou aqui ninhos assim em espaço muito mais aberto, que muitos deles, as próprias cagarras, até vão fazendo buracos no solo, onde a Berlenga não tem muito solo, mas nos locais onde tem assim solo mais fácil de escavar, vão escavando, mas esses ninhos acabam por ser muito frágeis e não aguentam muito tempo. E como a Pipa já referiu no passado, anteriormente até, as cagarras voltam sempre ao mesmo local, teoricamente tendem a voltar sempre ao mesmo ninho, e quanto mais resistente for esse ninho, melhor para as cagarras, porque aquele casal mantém-se naquele ninho, até ou a vida delas aguentar, ou até a própria vida do ninho aguentar. E para além destes números de tamanho da população que está a ocupar os ninhos artificiais, também é de facto notório como é que tem evoluído o sucesso reprodutor da população na Ilha da Berlenga. Não é? Em 2002 não havia muitos ninhos ou muitos casais a ocupar ninhos artificiais e nesta altura o sucesso reprodutor era muito baixo. O sucesso reprodutor de 0,22, o que quer dizer mais ou menos é que em cada 5 casais, um consegue produzir uma cria no final da época de reprodução com sucesso. E hoje o que temos é um sucesso reprodutor na ilha à volta do 0,83, ou seja, em cada 5 casais, 4 conseguem ter a cria no final da época de reprodução com sucesso. Isto é um aumento e é um aumento muito, muito, muito visível e é aquilo que nos motiva, de facto, a continuar este trabalho e a continuar a manutenção dos ninhos e construir mais ninhos e aumentar a disponibilidade para esta população na ilha. Mas como vocês repararam ou não, naquela tabela parece haver um problema com o Farilhão, não é? E o que é que se passa no Farilhão Grande? Então, e voltando àquela tabela, tinha os valores, de facto, aqui sinalizando a parte do Farilhão Grande, o que vemos é que ao longo dos últimos 10 anos, desde que houve censos sistematizados naquele ilhéu, houve uma redução bastante acentuada da população. E mesmo o crescimento da população na Berlenga depois acaba por não compensar, parece não compensar, ao nível da população total no arquipélago, porque se nota também um decréscimo. Foi então preciso, de facto, perceber o que é que se estava a passar com esta população. Ok, então nada melhor do que perceber o que se está a passar, que é ir para o terreno e começar o trabalho. E isto é uma técnica que nós já usamos há muito tempo, em vários locais, e então o que aconteceu, o que fizemos foi instalarmos cerca de 20 câmaras automáticas em uma série nos mesmos 20 ninhos naturais do Farilhão Grande, e ficámos à espera de ver qual era o resultado no final. Claro que a par disto também íamos recolhendo informação sobre o estado dos ninhos naturais, mas era muito difícil perceber ao certo o que é que se passava. E de facto o que aconteceu foi que obtivemos uma série de registros com a predação de ovos e crias por gaivota de patas amarelas, e eu aqui nem de perto nem de longe quero atribuir qualquer culpa à espécie, porque é uma espécie super oportunista e apenas aproveita
aproveita um recurso que tem, mas era de facto algo que me suscitou curiosidade. Mas, e por cá sempre o mas, tínhamos algumas dúvidas que apenas a predação de gaivotas de patas amarelas pudesse justificar este crescimento tão acentuado nesta população. Isto porquê? Porque apesar de vermos e termos registros de que as gaivotas de patas amarelas de facto predam sobre ovos e crias de cagarra, não temos qualquer indício que elas predem sobre os adultos, ok? E nestas espécies que que se caracterizam por ter uma grande longevidade dos adultos, sabemos que é muito mais importante a sobrevivência dos próprios adultos do que propriamente o seu sucesso reprodutor. Ou seja, só uma mortalidade maior dos adultos é que justificava uma descida tão rápida da população. E então o que fizemos foi analisarmos todos os dados que tínhamos, tanto a informação que tínhamos das monitorizações dos ninhos artificiais na Berlenga e dos dados dos vários censos da população no Faralhão Grande, e de facto concluímos com isto, que uma maior mortalidade dos adultos do que era conhecido para a espécie ou para outras populações é que poderia justificar tal decréscimo. E digamos, isto aqui são gráficos de vários cenários, eu não vou estar a explicar os vários cenários um por um, mas basicamente este cenário aqui que seria, a linha a preto é o tamanho da população que nós sabemos que existiu em 2015, e só este gráfico é que justificava tão bem o que teria acontecido com aquela população nos últimos 10 anos. Ok? E por isso foi um dos indícios que vemos que, de facto, havia um problema, era de uma maior mortalidade dos adultos e não apenas de um sucesso reprodutor tão baixo. E, de facto, foi o que depois, e uma das possibilidades era a captura acidental em artes de pesca, o que depois, no âmbito do Life Berlengas e de outros projetos que posteriormente executámos, constatámos que a captura acidental de cagarras em artes de pesca e principalmente em aparelhos de anzol ou palangres que operam na zona das Berlengas e de Peniche, tem de facto um efeito sobre esta população. Mas também outra conclusão que tivemos interessante com esta análise de informação, com esta análise destes dados, é que se de alguma forma conseguíssemos aumentar o sucesso reprodutor daquela população, poderíamos, de certa forma, compensar esta grande mortalidade. E como nunca estamos satisfeitos com uma coisa, então o que fomos para a guerra foi, ok, então vamos tentar agir nas duas frentes. Tentar aumentar o sucesso reprodutor e tentar reduzir a mortalidade dos adultos. Começando pelo primeiro, que é aumentar o sucesso reprodutor, o que fizemos foi começar por instalar 30 ninhos artificiais no Faralhão. Não fomos matar gaivotas, não pensem nisso, de longe. O que fomos foi instalar ninhos artificiais no Faralhão, porque o que tínhamos percebido era que, de facto, muitos dos ninhos naturais de cagarra naquele ilhéu eram muito, muito desprotegidos. Basicamente, muitas cagarras criavam e criam em zonas em que eram completamente a céu aberto, ou simplesmente por baixo de um pequeno arbusto, ou mesmo só encostado a uma rocha. Então o que fizemos foi dar pelo menos 30 cavidades que tinham uma proteção muito boa para as cagarras, contra as gaivotas. Claro que tudo isto implica uma logística muito grande, não é? Eu já estou contribuindo. Tudo isto implica uma logística muito grande, o Faralhão não é tão facilmente, não se consegue chegar tão facilmente para uma Berlenga, temos que ir de bota, temos um grande apoio dos vigilantes da reserva, mas há sempre há sempre o lado muito positivo, que é esta vista fantástica que temos. As condições não são fáceis, mas acho que no final tudo compensa. Ok. E a verdade é que no final após 3 anos ou 2 anos após a instalação, os resultados são bastante visíveis.
nos ninhos que temos monitorizado e que não são só os artificiais, mas os artificiais e os naturais, houve um aumento do tal sucesso reprodutor bastante acentuado e a ideia é continuar com estes trabalhos. Aqui tem o exemplo de uma carrara adulta com a cria, que apesar de ainda estar nas primeiras semanas, no final acabou por voar para o mar com sucesso. Mas pronto, e em termos de tentar diminuir aquilo que era a mortalidade dos adultos no mar, o que fomos fazer, fomos embarcar com os pescadores, perceber de facto onde é que estavam os problemas. Lá depois chegámos à conclusão que haviam muitas cagarras a serem capturadas em anzóis de pesca. Então, depois de tentar caracterizar e perceber muito bem quer a operação, quer o número de cagarras que eram capturadas, começámos a testar medidas de mitigação. E ao início começámos com estes anzóis, isto muito até pelo trabalho conjunto com os pescadores, por anzóis alterados. Os próprios pescadores é que nos aconselharam a experimentar isto. Não funcionou muito bem, mas pelo menos a porta estava aberta para haver este trabalho em conjunto. E depois testámos também uma espécie de papagaio afugentador para ao menos tentar afastar as aves das zonas de maior perigo. E na verdade é isso que estamos a fazer, é tentar chegar a resultados. Estes são trabalhos muito demorosos, que implicam um grande esforço e claro, financiamento que nem sempre é fácil obter. Mas apesar dos testes de mitigação ainda estarem muito no seu início, mesmo com vários anos de trabalho, uma das coisas que também é de salientar, ou um dos objetivos que se já conseguiu atingir ao fim de tantos anos, foi este trabalho com grande proximidade com os pescadores e uma grande confiança entre os dois grupos lá, entre nós, que trabalhamos para uma organização ambiental lá, e os pescadores que trabalham no setor produtivo e têm sempre algumas reticências de trabalhar connosco. E, entretanto, outros problemas surgiram com o nosso trabalho, que continua a ter várias, sempre a seguir a população de cagarra de forma muito próxima na Berlenga. Este do lixo marinho é uma realidade também, de facto, nesta população. Foi algo que só demos por ela muito recentemente, neste ano e há poucos meses atrás. E só para terem uma ideia, em oito amostras da dieta que recolhemos de cagarra, não, em 9 amostras, 8 tinham pequenas fibras de plástico no seu interior. Não parece até o momento que possa estar a pôr em causa a saúde da população, mas o que sabemos é que é uma realidade. A presença do lixo marinho nesta espécie, e é algo que estamos agora a trabalhar nisso. E pronto, e assim termino. Todo este trabalho tentei resumir no máximo que consegui. Eu sou apenas um mensageiro, isto são muitas centenas de pessoas que têm-nos vindo a ajudar ao longo dos anos. Outros técnicos e outros investigadores têm trabalhado por eles próprios, não têm propriamente ligação à SPE, nem têm que ter. Toda a gente é bem-vinda, todo o trabalho é bem-vindo. E sem todos eles, sem o trabalho em equipa, acho que não conseguiríamos ter chegado até aqui, e que ainda temos muitos desafios pela frente e muito trabalho pela frente. A mim resta-me só agradecer a todos eles e agradecer a todos vós, claro, pela atenção. Estou aberto a qualquer questão, dúvida, contacto, e também queria agradecer, claro, às pequenas cagarras que nos vão aturando, e nós vamos tentando dar o nosso melhor por elas também. Obrigado a todos. Este é o meu contato. É para ti.